Alguma coisa que você precisa saber? Certa vez perguntaram a um cantor e compositor verdadeiramente cristão como ele compunha as suas músicas. E ele respondeu que o processo envolvia três aspectos: uma sala silenciosa, uma folha de papel em branco e a pergunta: há algo que eu precise saber? Isso me pareceu uma abordagem maravilhosa para os seguidores de Jesus que buscam o plano e a vontade de Deus para suas vidas todos os dias. Aprenda com o Mestre dos Mestres. Durante seu ministério público, Jesus reservou tempo para orar sozinho. Depois de alimentar 5.000 pessoas, ele enviou seus discípulos para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia o povo. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E ao cair da tarde, estava ali sozinho. Mateus, capítulo 14, versículo 23. Se o Senhor Jesus viu a necessidade de estar a sós com o Pai, quanto mais precisamos nós de um tempo diário a sós para abrir nossos corações diante do Senhor, refletir em Sua palavra e nos preparar para cumprir Suas instruções. Uma sala silenciosa, um lugar onde podemos nos concentrar sem distração no Senhor. Uma folha de papel em branco, uma mente receptiva, um pedaço de papel, uma vontade de ouvir. Algo que eu preciso saber? O que o Espírito e a Palavra de Deus me mostram como guia. Jesus desceu daquele monte e sabia exatamente o que fazer para enfrentar uma violenta tempestade. Aqui é a história. Imediatamente, Jesus fez seus discípulos entrarem no barco e irem adiante dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e quando a noite chegou, ele estava lá sozinho, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, Jesus veio até eles andando sobre o mar, e os discípulos, vendo andar sobre o mar, ficaram perturbados, dizendo: um fantasma! E gritaram de medo. Mas logo Jesus lhes falou, dizendo: coragem, eu sou, não tenha medo. Então Pedro lhe respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: venha. E Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir a Jesus. Mas vendo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, ele gritou, dizendo: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus, estendendo a mão, agarrou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que você hesitou? E quando eles entraram no barco, o vento acalmou. Então vieram os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 14. E essa é uma mensagem de Leone da Esquadra.